Olá meus amigos, e aí, tudo bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei certo aí o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas tudo bem. Como está a sua semana? Como está seu dia, seu trabalho? Te desejo tudo de bom, ok? Pessoal, estou parando aqui só um minutinho para ter um minuto de prosa com vocês. Vou estar compartilhando com vocês aí uma informação simples, corriqueira e de suma importância aí nas transações imobiliárias, ok? Vamos lá. Eu quero falar sobre Estado Civil. E por falar em Estado Civil, você saberia me dizer quais são os Estados Civil no ordenamento brasileiro hoje? Olha, uma informação simples, né? Vamos lá, o Estado Civil é solteiro, casado, divorciado e viúvo. Ou Elias, você esqueceu da união estável. Então, pessoal, a união estável ela não é Estado Civil, ela não altera o Estado Civil, ela tem direitos similares ao casamento, porém não é casamento. A união estável é apenas uma união de fato, certo? Em um momento posterior, em uma outra ocasião, eu quero comentar aqui com vocês também sobre a união estável, que é de suma importância, bacana? Mas a princípio, eu quero se atentar a essa questão, apenas ao Estado Civil, certo? Que tem uma relevância muito grande também, bacana? Vamos lá, você que vai comprar um imóvel, certo? Analise a documentação, bacana? Ao analisar a documentação, tire uma certidão atualizada do imóvel, certo? Diante dessa certidão, ela tem inúmeras informações, porém eu vou citar duas para começar. Depois a gente vai tratando em outras ocasiões, né? Quando você tiver com a certidão em mãos, atualizada, procure quem é o proprietário desse imóvel na certidão. Você vai localizar, certo? Localizou o proprietário? Verifica se a pessoa que está te oferecendo o imóvel, se é a mesma pessoa. Se sim, bacana. Por que isso, Elias? Parece lógico, né? Mas pasmem. Para quem não sabe, eu sou também corretor de imóveis, né? E o que acontece? Diante do meu período de carreira como corretor de imóveis, não foi nenhum, e nem 5, e nem 10, e enfim, perdi as contas de quantas pessoas me procurou alegando ser proprietário de um bem, e quando a gente vai analisar a documentação, não era o proprietário, e sim o possuidor. Há uma diferença muito grande entre possuidor e proprietário, que é um outro assunto também, tá bom? Mas vamos lá, analisou a certidão, achou o proprietário, a pessoa que está te oferecendo é a mesma pessoa, bacana. O primeiro probleminha você resolveu. Qual é o segundo? É justamente onde eu quero chegar, o Estado Civil. Verifique na certidão qual é o Estado Civil daquele proprietário. Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Bacana, bacana. Agora se atente ao Estado Civil de hoje. Por quê? Porque de repente aquela pessoa comprou aquela casa, ou aquele apartamento, ou aquela fazenda, aquele sítio, etc., comprou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e esse Estado Civil hoje pode ter sofrido alterações. Bacana? Então se atente, lá na certidão está falando que o senhor era solteiro. O senhor hoje é solteiro? Não, eu sou casado. Então vai ter que fazer uma retificação. É nesse ponto que eu quero te chamar a sua atenção. Foque nisso para evitar desgaste. Por quê? Porque às vezes pode passar batido, pessoal, e a escritura é lavrada, e na hora que você leva essa escritura para o cartório de registro de imóveis, você recebe uma nota devolutiva, ou seja, vai ter que retificar aquela informação. A pessoa era solteiro, hoje é casado, vai ter que averbar essa informação lá na matrícula que a pessoa é casada, certo? Ou vice-versa, ela era casada, hoje é divorciado, enfim, vai ter que fazer essa retificação. O que isso implica, Elias? Implica em evitar desgaste, porque no mundo contemporâneo como a gente está, aquela correria danada, né, do dia a dia, você leva um empenho para chegar na escritura pública. Na hora que você chega no cartório de registro de imóveis, você recebe uma nota devolutiva por causa de um detalhe simples, sem contar a canseira, né? Você vai ter que ir atrás da pessoa, você vai ter que preparar documentos, etc., para poder fazer essa retificação. E se você tivesse observado ela antes de bater o martelo, a pessoa do proprietário tem condições de fazer essa retificação mais rápida, etc. e tal. Feito a retificação, você prossegue com as outras análises e ao mesmo tempo a compra do imóvel, certo? Mas vamos lá. Outro ponto, né, ainda no tocante ao Estado Civil. Como eu disse para vocês,
A união estável, ela não é estado civil e não altera o estado civil, certo? Vocês têm que ficar muito atento, porque a pessoa se apresenta a você solteiro, certo? Mas ela pode ter uma união estável. A pessoa pode se apresentar a você como divorciado, mas ela pode ter uma união estável. A pessoa pode se apresentar a você viúvo, mas ela pode ter uma união estável. E para complicar um pouquinho mais aí a situação, a pessoa pode se apresentar a você como casado, com separação de fato e vive em união estável. Olha que coisa complexa. Deu para entender? Uma pessoa casada, separada de fato. O que é separada de fato? É aquela pessoa que saiu de casa, está vivendo a sua vida, aquele casal não se divorciou, deixou a questão do divórcio por um momento oportuno, mas esse o momento oportuno passa um mês, passa 2, passa um ano, e às vezes aquela pessoa acaba atraindo uma outra união estável, contraindo, né, uma outra união, uma outra convivência, que nesse caso seria a união estável, certo? Tem isso também, tá, pessoal? Então se atente ao estado civil que consta na matrícula, o estado civil atual, e verifica se a pessoa tem união estável. Porque a pessoa pode ser viúva e ter união estável. A pessoa pode ser solteira e ter uma união estável. A pessoa pode ser divorciada e ter uma união estável. A pessoa pode estar casado, separado de fato, e estar em união estável. Bacana? Pessoal, é uma informação simples, porém de suma importância. Evita alguns desgastes e etc, etc, né? Há outras inúmeras informações na matrícula do imóvel. Eu elenquei apenas essas duas, com enfoque, né, no estado civil. Bacana? Pessoal, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né? E no demais, muito obrigado pela sua atenção. Aquele 1 minutinho de prosa, tá dando aí 7 minutos e alguma coisinha, né? Me perdoe, mas o assunto era pertinente e voltamos numa outra oportunidade, tá bom? Valeu!